Aqui a gente recebe a doutora Denise Moll. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Seja bem-vinda. Boa tarde. A gente também recebe aqui a Laudiceia e a Elisângela. Elas vão contar pra gente como é que está o nível de ferro de vocês. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Agora está tudo tranquilo, mas em 2019 eu tive uma perda de ferro muito grande. Eu tive uma endometriose, eu fiquei 9 meses sangrando sem parar. 9 meses. E aí eu precisei de tomar ferro na veia, fiquei indo em hospital, né, só tomava em hospital. E aí eu tinha que tomar na veia, um dia sim, um dia não. E depois eu tive que fazer a retirada do útero, não teve jeito. E aí conseguiu agora, então, depois com essa reposição, tá no nível ideal? Sim, tudo ok agora, graças a Deus. Graças a Deus. Como é que você estava se sentindo nessa época? Nossa, é uma fraqueza terrível. Como você falou, né, a queda de cabelo, unha fraca, mas assim, o físico mesmo, assim, aquela sensação de só de ficar deitada, de um cansaço, de você fazer qualquer atividade, você sentir muito, muito cansaço mesmo. Não adiantava dormir 8, 10 horas, que você acordava e continuava cansada, né? Acorda cansado, dorme cansado, acorda cansado. E com você, Laudiceia? Então, tô igual você, minha ferritina tá... Lá embaixo, Lá né? embaixo. Eu tenho até que fazer a reposição. O ano passado, né, minha ferritina também deu uma caída. Tive que fazer a reposição também, porque eu sou bariátrica, né? Fiz a reposição, ficou top. Aí agora, fiz o exame atualmente, aí minha ferritina deu baixa, um pouquinho de anemia, e tenho que fazer a reposição também. Mas dá muito cansaço, muito desânimo. O meu cabelo, por exemplo, eu sei por quê. Porque o meu cabelo, quando eu vou pentear, ele quebra no meio. Não sei se já aconteceu isso com você. Ele vai quebrando no meio. É uma coisa estranha. Você olha e fala, epa. Aí, quando eu olho, epa, tem alguma coisa errada. Né? E o cansaço é muito forte. Não? Doutora Denise, explica pra gente, né? O que pode estar por trás desse nível baixo de ferro, igual a gente ouviu aqui das nossas convidadas, uma é bariátrica, a outra passou por um sangramento por quanto tempo, amiga? 9 meses? 9 meses. 9 meses, né? O que leva, o que pode levar esse ferro baixo? Bom, eu gostei até da pergunta, o que pode levar, porque a maioria das vezes o que acontece, a pessoa chega com ferro baixo, faz uma reposição de ferro e não procura o que está por trás. E esse passo de procurar o que está por trás é muito importante para resolver a situação. Como ela disse, ela teve um sangramento, teve que tirar o útero para resolver e resolveu. Então, no caso das mulheres, o que leva, na maioria das vezes, é algum sangramento menstrual mais intenso. Ou por uma endometriose, ou por algum outro motivo que acaba sangrando. E é como se a gente perdesse o ferro, né, pelo sangramento. E aí tem que repor e descobrir por que esse sangramento está em excesso. Mas causas também, outras causas de sangramento, por exemplo, no trato gastrointestinal pode acontecer alguma úlcera sangrando, algum vasinho sangrando e problemas na absorção do ferro, que é o caso dela, né? Por fazer cirurgia bariátrica também é uma das deficiências mais comuns de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, é a deficiência de ferro, por causa... não sei qual técnica que foi, mas por causa da derivação do intestino ou retirada de uma parte do estômago, acontece essa falta de absorção do ferro. Agora, quem já passou por isso, ou quem enfrenta essa situação, sabe o quanto é difícil repor. Porque você toma cartelas e mais cartelas de remédio e ainda assim parece que o nível não sobe. Você também passou por isso? Tentou primeiro com medicamento oral? Não, eu já tive que tomar direto na veia. Tava crítico, né, doutora? E com você, Laudiceia? Então, teve uma época que eu tomei a oral, depois eu tive que tomar a injetável. E agora eu tenho que tomar a injetável de novo. E é interessante, doutora, que a gente fala da ferritina baixa, mas tem a ferritina alta também, que ocasiona a mesma coisa. É igual meu cunhado. Meu cunhado, a ferritina dele está altíssima. Ele até brincou comigo, vamos trocar de sangue. Eu vou te dar o meu, que a sua ferritina vai te dar um pouquinho. Meio. E é o mesmo sintoma da ferritina baixa. E eu só fiquei sabendo porque deu nele, porque a gente pensa só baixa, né? E tem a ferritina alta também, que ocasiona os mesmos sintomas. E geralmente a gente demora a descobrir, né, doutora? Não é assim da noite para o dia, né?
Normalmente a pessoa vem com queixa de cansaço e principalmente mulher, né, que tem essa resistência, fala não, é frescura, tem que resolver tudo, não quer admitir que está cansada, e aí demora para realmente perceber, fala não, tem alguma coisa errada, vou procurar um médico para entender isso aí. Doutora, antes de fazer essa reposição na veia, igual as nossas telespectadoras estão aqui contando para a gente, existe toda uma estratégia antes com a alimentação também, antes, durante e depois, né? E a gente trouxe aqui, eu queria que você explicasse, contasse para o pessoal de casa o que ajuda a gente nesse momento. Na verdade, a alimentação ela vem mais como uma prevenção do que como tratamento. Quando já existe, principalmente no caso delas, que já existe uma anemia, por exemplo, só a alimentação não vai ser suficiente. Tem que fazer a reposição ou por comprimido via oral ou endovenosa mesmo. Mas a alimentação ela é muito importante para prevenir que essas deficiências aconteçam, né? A gente está vendo aí alguns alimentos, a maioria todos eles são ricos em ferro, mas a carne, o alimento de origem animal, ele tem o ferro mais bem absorvido do que os alimentos de origem vegetal. Então, quando a gente fala de anemia, todo mundo fala assim, come couve, come feijão, mas o mais importante não são nem esses, se pensando em anemia, né? O ferro de origem vegetal, da carne vermelha, o fígado ou outros tipos de carne, ele é mais bem absorvido do que de origem vegetal. Mas sim, algumas sementes, o feijão é um alimento rico em ferro. Então, daqui do que a gente trouxe, o principal é a carne? Para isso, sim. Pensando em ferro, sim. Tá. O ovo é interessante porque ele é rico em ferro, mas ele também tem uma substância que atrapalha a absorção de ferro. Então, para isso, ele não vai ajudar tanto assim. E aqui, o limão, né, que é rico em vitamina C, porque a vitamina C ela faz um sinergismo, ela ajuda na absorção do ferro. Então, ela ajuda até na absorção desse ferro de origem vegetal, que a gente não absorve tanto. Ele faz uma conversão que ajuda um pouco a absorver esse ferro. Então, para quem não come ferro, até quem não come carne, por exemplo, até o meu caso, que eu sou vegetariana, é legal colocar na salada um limão, usar alguma vitamina C junto para melhorar a absorção do ferro desses alimentos de origem vegetal. Então, aquela indicação de comer uma laranjinha depois do almoço é super... Sim. Bem recomendado mesmo, né? Para ajudar nessa absorção do ferro. Isso aí. Tem aqui o comentário de uma pessoa falando, o meu estava em 24, estou repondo, mas não estou me sentindo bem, não estou entendendo por quê, minha pressão está ficando bem baixa, muito desânimo, fraqueza e sono. Tem gente também falando, olha, Roberto, eu sempre tenho que repor por causa da bariátrica, igual a Laudicea está aqui com a gente. A anemia férrica em pós-bariátricos, como tentar resolver? Mais uma pessoa também pedindo ajuda. Então, vamos parar aqui nessa pergunta para você explicar, doutora? Vamos lá. Bariátricos, quando a gente vai fazer a cirurgia bariátrica, a gente tem que explicar para o paciente. Você vai precisar de reposições para o resto da vida. De reposição de vitamina, além do complexo vitamínico específico para bariátrico, né? Não é qualquer um. Tem que fazer a reposição de ferro e de vitamina B12 extra. Além disso, porque são os elementos que mais são... É como se a cirurgia atrapalhasse muito a absorção do ferro e da vitamina B12. Então, quem fez bariátrica tem que tomar uma dose extra de ferro todo dia para o resto da vida. Para prevenção, pode ser por comprimido mesmo. Agora, quando chega a ter anemia, como tem essa dificuldade de absorção, na maioria das vezes a gente lança a mão do ferro endovenoso, da reposição na veia, porque a absorção não é tão boa assim. Agora, uma outra queixa que eu estou vendo aqui nos comentários, mulheres que passam pela menopausa, elas enfrentam essa insuficiência? As mulheres na menopausa, na maioria das vezes, quando acontece isso, ou vem alguma doença do útero até antes desse processo da menopausa, como ela disse, às vezes uma endometriose ou uma miomatose uterina, alguma coisa, algum pólipo que pode piorar esse sangramento. Agora, na menopausa em si, não costuma, depois de interromper o fluxo menstrual, não costuma ser tão frequente essa deficiência. Costuma até melhorar, na verdade, porque aí os níveis de ferro como se recuperassem depois que a menstruação acaba. E Laudicea, agora diante dessa informação, né, você que é bariátrica, essa reposição para sempre, né, disso você também já sabia?
Eu sei, eu tomo vitamina todos os dias, né? Eu tenho que fazer reposição todos os dias. E uma coisa que eu percebi que melhorou muito para mim foi a B12. A injetável. Me deu um resultado muito bom. Porque esses dias atrás eu estava com as minhas taxas totalmente baixas. É incrível, né? Como que a tal da ferritina baixa desencadeia o efeito dominó. Com você também foi assim? É bem complicado, né? Mas aí a gente vai, graças a Deus, depois da retirada do útero, aí eu melhorei bastante. Graças a Deus. Doutora, tem um comentário aqui de uma pessoa que, assim como você, também é vegetariana. Como é que ela faz para suprir essa necessidade, hein? Então, os vegetarianos, eles têm que procurar fontes de ferro que não são da carne, e aí sim, as folhas verdes, as sementes, algumas leguminosas que são ricas em ferro, o feijão, por exemplo, sempre com a vitamina C junto para ajudar nessa absorção. Evitar alguns alimentos que atrapalham a absorção do ferro, por exemplo, o cafezinho depois do almoço, que é famoso. Tem um tempo, né, ideal para esperar para tomar o café depois do almoço? Olha, o ideal seria esperar pelo menos umas 2 horas depois do almoço, mas a gente recomenda tomar o café no café da manhã e no café da tarde, porque aí pelo menos no almoço e no jantar tem as refeições mais ricas em ferro, a pessoa consegue dar um tempinho para absorver bem. E até o horário que a gente recomenda tomar também o comprimido. Normalmente eu falo para tomar antes do almoço, porque não são refeições que costumam ter alimentos que atrapalham muito a absorção do ferro. E de quanto em quanto tempo a gente precisa refazer aquele exame? Para quem não tem nada, quem não sente cansaço, está disposto, é saudável, na verdade, o exame da ferritina não precisa ficar sendo repetido sempre, não. Agora, se você tem, por exemplo, quem fez cirurgia bariátrica, que a gente sabe que é comum ter deficiência, quem é vegetariano, depende de como já está o seu nível. Se já tiver tudo bem, pelo menos de 6 em 6 meses, a gente reavaliar para ver se não está caindo, se precisa repor. Vegetariano também. Agora, se está em tratamento, aí vai variar. Às vezes precisa um pouco mais, faz um curso de ferro, 2 meses, 1 mês depois repete o exame. Isso vai depender. Tem outro comentário aqui de uma pessoa que também se identifica com a Laodiceia, falando que sofre com essa questão do ferro baixo. Durmo cansada, acordo cansada, estou fazendo tratamento injetável, tomei B12 injetável e fez uma diferença muito significativa, né? Uma grande diferença. Doutora, a pessoa pode fazer doação de sangue se ela tiver com essa taxa baixa? Não. Não é indicado, né? No banco de sangue, a gente só vai perceber quando tem anemia, que é o exame que faz lá na hora, até na ponta de dedo. Então, se você não souber, pode até passar, só que vai piorar ainda mais a sua situação. Então, se você tiver com a ferritina baixa, não recomendo doar sangue. Tá certo. E aí vocês... Agora, então, tem que ficar sempre monitorando para não deixar acontecer de novo, né? Sempre monitorando uma boa alimentação. Eu já vou falar com o marido, eu tenho que comprar carne. Agora a carne não pode faltar. Não pode faltar, barato não tá, vai ter que dar um jeito, né? Tá certo, então. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada a você pelo convite. Obrigada também, doutora Denise, pela sua participação, pela explicação aqui com a gente, tá? Uma boa tarde.